Bom, vamos agora falar de um case, de um projeto que é do aumento da produtividade de liga de cobre. Na verdade, esse projeto, a intenção da empresa é conseguir produzir maior quantidade desse produto, já que existia uma demanda e tudo que ela conseguisse produzir a mais, ela sabia que ela teria uma receita, ela conseguiria vender e teria essa receita adicional. Então, o grande desafio aqui era entender quais eram os desperdícios que aconteciam no processo, entender como que poderia se trabalhar a questão da produtividade na operação, na linha de produção, para que a quantidade de produto fabricado, né, ao longo do mês pudesse aumentar e esse aumento geraria, com certeza, uma receita. A empresa já tinha feito essa análise, ela sabia que ela tinha essa demanda reprimida, que ela não estava conseguindo atender 100% dos clientes. Tudo que ela pudesse aumentar de produção, ela ia conseguir vender. Ou seja, o contexto desse projeto é o seguinte: a empresa Cooper, que eu estou chamando, né, a empresa, deu o nome da empresa Cooper, já que o tema do projeto tem a ver com liga de cobre. Ela é uma empresa do setor metalúrgico que atualmente deseja aumentar a produção de ligas de cobre. E o aumento da produção desse produto está de acordo com o planejamento estratégico da empresa, já que esse produto, na época que o projeto foi feito, era um dos mais importantes, né, para a empresa poder fabricar e vender. A ideia, então, é que a produção média que acontecia, né, naquele momento era de 1,52 toneladas hora. É o quanto a empresa conseguia produzir. Isso analisando, né, a condição atual da empresa lá no início do projeto, pegando aí um baseline de abril de 2014 a março de 2015. Se a gente conseguisse aumentar de 1,52 para algum valor acima, 1,6, 1,7, 1,8, esse indicador, que é um indicador, né, de produção e de produtividade, no final das contas a empresa teria mais produto para vender e obviamente que isso seria então o ganho financeiro desse projeto. Portanto, a meta do projeto foi aumentar a produtividade de 1,52 para 1,84 e o que representaria um aumento de receita de R$ 1.600.000. Agora, só que um detalhe, né? Nesse projeto, o ganho financeiro previsto foi colocado aqui como o aumento de receita, R$ 1.600.000. Mas, muitas vezes, é interessante a gente calcular o ganho do projeto não em termos da receita, do valor bruto da venda do produto, mas em termos de margem líquida, ou seja, o quanto que eu vou, de fato, colocar no bolso pela venda desse produto. Porque, por exemplo, imaginem que uma empresa produza um produto com margem operacional negativa, certo? Então, quer dizer, no aumento, não adianta eu vender mais daquele produto porque não vai sobrar nada para eu colocar no bolso. Por isso que, às vezes, a gente tem que tomar esse cuidado. Não calcular o ganho do projeto em termos do valor de receita, mas sim em termos de margem, aquilo que de fato sobra e que a empresa realmente vai lucrar, vai colocar no bolso. Nesse caso aqui, na época, a empresa optou por usar como ganho a receita, porque também é claro que a empresa sabia que no caso desse produto não existia essa condição, por exemplo, de uma margem negativa. Ela sabia que cada tonelada a mais vendida do produto, no final, daria sim um lucro, né? O que a gente não consegue ver aqui é que lucro é esse, porque aqui é o valor da receita. Então a gente não sabe, olha, desse R$ 1.600.000 a mais de receita, sobra quanto? Sobra 1 milhão, sobra 600 mil, sobra 6 mil, sobra 15 mil? Eu não sei, aqui eu não tenho um cálculo da margem. Então, esse que é a ressalva que eu estou aproveitando aqui para fazer nesse slide, ok? Então, o cálculo potencial do ganho de um projeto Lean Six Sigma, ele tem que ser feito com muito cuidado. E é por isso que normalmente a gente recomenda que esse cálculo seja feito pela área especializada na empresa. Então, normalmente, não é
o Green Belt ou o Black Belt que faz esse cálculo, justamente para que isso seja feito de uma forma mais impessoal e dentro dos padrões da empresa. Normalmente, então, a gente recorre à área financeira ou à controladoria para que alguém possa fazer esse cálculo e para que esse cálculo desse ganho financeiro se torne, inclusive, um número oficial, se torne um número que eu possa, por exemplo, apresentar numa reunião para a diretoria da empresa e que eu possa dizer, olha, não, isso foi calculado pela controladoria, nós temos uma certeza desse número, o número é esse, né? Então, esse é o cuidado que eu recomendo, que eu gostaria que vocês tomassem, principalmente em projetos que o ganho está atrelado a produzir mais produto, o ganho está atrelado à suposição de que você vai vender mais de um certo produto, ok? Então, vamos lá, continuando. Na fase de definição, então, a gente entendeu o escopo do projeto, vimos que nós vamos querer aumentar a produtividade, esse indicador de produtividade que foi utilizado, de 1,52 para 1,84, e isso representa um ganho financeiro, um aumento de receita de R$1.600.000, ok? Na fase de medição, o que eu vou fazer? Eu vou explorar o meu problema mais a fundo, e aí é sempre de uma forma quantitativa ou através, né, daquele caminho da observação do processo. Então, a etapa de medição sempre segue esses passos, né? Aqui eu destaquei o quê? A análise quantitativa que foi feita nesse momento. Então, a análise quantitativa feita através de uma estratificação, por exemplo, e aí é claro que toda vez que eu faço uma estratificação é muito comum eu trabalhar com Pareto, então aqui eu estratifiquei o meu problema por equipamento, por setor, por operador, justamente para entender se existem, né, diferenças de produtividade quando eu faço essa estratificação, né? Eu poderia fazer por turno, eu poderia fazer por mix de produto, enfim, existem vários fatores de estratificação possível. Algumas ferramentas que eu utilizei, além do Pareto, porque eu fiz a estratificação, por exemplo, foi a carta de controle para avaliar a questão da estabilidade, né? Então, esse indicador de produtividade que a empresa acompanha, né, é um indicador de tonelada a hora. Então, esse indicador, na verdade, a empresa tinha condição de acompanhar ele diariamente, semanalmente, mensalmente, ou seja, diferentes periodicidades, né, diferentes frequências de um mesmo indicador. Então, com isso, eu tenho uma riqueza de base de dados, e, claro, eu tenho que ver se a base de dados é confiável, mas eu tenho uma riqueza da minha base de dados para que eu possa brincar com várias ferramentas estatísticas. E aí, no caso, a carta de controle é uma dessas ferramentas. Aqui eu posso fazer uma análise de capabilidade, aqui eu poderia fazer aquela análise estatística básica de calcular média, desvio padrão, quartis, né, mediana, amplitude. Eu poderia trazer aqui de uma forma mais gráfica essas medidas estatísticas, a estatística descritiva através de um histograma, de um box plot, enfim. Aqui na etapa de medição, todo aquele arsenal de ferramentas estatísticas básicas podem ser utilizados por vocês, né? Na sequência, ainda na fase de medição, eu tenho aqui só destacando que foi feita a análise de capabilidade do processo, a capabilidade atual do processo em relação ao que foi definido como valor de meta, obviamente, é muito baixo, né? A gente viu que estava em 1,52, a gente queria subir para 1,84, então, obviamente, quando eu pego o meu dado histórico e comparo em relação a essa meta que eu quero de 1,84, a capabilidade vai ser muito baixa. A maior parte do meu resultado, de fato, vai estar fora dessa meta. O que, no início do projeto, é esperado. Mas o que a gente deseja ver é que, ao final desse projeto, quando eu refaço essa análise de capabilidade, aí eu já tenho uma base de dados mais dentro da meta proposta do projeto, né? Então, é justamente por isso que a gente costuma utilizar essa análise de capabilidade como um indicador, né, do cenário antes e do cenário depois. É aquela brincadeira que a gente faz, né? O antes e o depois do projeto, o quanto que o processo melhora, o quanto que o meu resultado melhora, tá? Então, vocês vão perceber aqui, ó, pelos paretos e pelos box plots, que foi feita aquela análise estratificada, para a gente tentar entender, né, se a produtividade ela é mais baixa
de uma forma generalizada ou se ela é mais baixa para alguns casos e para outros não. E aí a conclusão é que, a princípio, não existia diferença significativa quando eu fiz a estratificação, ou seja, não existe uma diferença significativa de produtividade quando eu estratifico por equipamento, ou por turno, ou por equipe, né, por operadores, esse tipo de coisa. Então, na verdade, a produtividade mais baixa que eu observei no meu histórico era uma produtividade num contexto geral da empresa. Então, eu precisaria elevar essa produtividade também, né, de forma generalizada, o que dá mais trabalho, mas isso faz parte do projeto, né? Quer dizer, a gente faz essa análise estratificada justamente por isso, para entender, olha, eu vou ter que realmente ir para o maior desafio possível, que é trabalhar o meu escopo da forma mais ampla, ou será que eu posso focar minha atenção, o meu esforço em um pedaço do meu problema? No caso desse projeto, disse que não, que eu não poderia focar num pedaço, já que era uma questão mais generalizada.